Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso Tadel, nosso treinamento avançado de líderes desse dia 19 de maio de 2020. É um prazer, é uma honra, um privilégio ter a sua participação, ter a sua presença e saber que Deus vai falar ao seu coração, que Deus tem algo a trazer de consciência a respeito de um tema tão relevante, tão importante, que nós trataremos nessa noite. Eu quero convidar a você manter-se atento a tudo que for falado aqui, a tudo que for ministrado nessa noite, porque com certeza essas informações e essas revelações
por meio da palavra de Deus e por meio da vida prática, da vida real, vão trazer muita relevância a respeito desse tema, vão trazer muito sentido a respeito desse tema que nós vamos ministrar essa noite. Eu quero desde já convidar você para que você possa utilizar dessa ferramenta que você está utilizando agora, que você está usando agora, para poder receber essa ministração. Talvez você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, ou talvez esteja acompanhando a gente através da nossa página no Facebook. Em ambas você pode compartilhar, enviar o link dessa transmissão para as pessoas que você gostaria que estivessem sendo ministradas por essa palavra nesse momento. Então faça isso agora, convide o maior número de pessoas possível, para que com certeza Deus possa falar ao coração delas também, no nome de Jesus. Você sabe que no nosso Tadel, no nosso treinamento avançado de líderes, nós temos trazido temas do nosso cotidiano, temas referentes à vida cristã, temas que nós gostaríamos de meditar mais, conhecer mais, ter maior entendimento, maior revelação bíblica, doutrinária, teológica a respeito desses temas. Então, o nosso desejo, o nosso anseio nesse tempo que nós temos de transmissões online no nosso Tadel é justamente ministrar temas que tenham a ver com o seu dia a dia, que possam de algum modo fazer sentido para você. E diante de todos os temas que nós já temos ministrado, hoje eu tenho certeza que nós vamos falar a respeito de um tema que ele é muito importante. Ele é muito, mas muito, muito relevante. O tema que nós vamos ministrar nessa noite é um papo que nós vamos falar a respeito de abuso sexual. Um tema forte, um tema indigesto, um tema que não é gostoso de tratar, um tema que não é bom de nós, de algum modo, ficarmos tão aprisionados e pensando a respeito dele. Nós sabemos disso, há uma tendência natural a nós não valorizarmos esse tema, a nós não falarmos tanto a respeito disso, mas eu quero dizer para você que por mais que nosso coração possa doer enquanto nós falamos, e que seja até mesmo difícil de falar e ouvir a respeito desse tema, esse tema ele é extremamente importante nós mencionarmos a respeito dele. É um tema extremamente importante para o nosso contexto no Brasil. E ele é extremamente importante nós falarmos a respeito dele porque nesse mês de maio, nós temos vivido um mês de conscientização a respeito desse tema. O mês de maio, você já deve ter percebido isso através das redes sociais, através das mídias digitais, que muitas pessoas estão trocando a imagem e estão colorindo de laranja o seu perfil, justamente com a finalidade de trazer uma consciência a respeito desse tema, que é o abuso e a violência e a exploração sexual, principalmente de crianças e adolescentes. Para que você tenha uma ideia clara, no dia de ontem, o dia 18 de maio, foi justamente um dia marcado para que nós possamos ter uma consciência e falarmos bastante a respeito disso e compreendermos que não apenas um dia é importante nós falarmos disso, mas essa é uma realidade que, infelizmente, tragicamente, ela acontece todos os dias na nossa nação. A cada 3 horas, uma criança, ela é molestada, ela é estuprada, ela é abusada sexualmente no Brasil. Isso é um dado terrível, trágico. E diante de um dado tão trágico como esse, há alguns anos atrás, o Brasil fixou essa data do dia 18 de maio para ser um dia de consciência, de conscientização a respeito do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse mês de maio, o maio chamado Maio Laranja, justamente para dar uma ênfase e trazer esse resgate à nossa mente, e trazer lucidez a respeito desse tema, é que nós queremos aproveitar esse ensejo e falar a respeito disso, porque com certeza é um tema muito relevante, muito importante, tanto para a sua vida, quanto para a minha vida, quanto para nós que cuidamos de crianças, que lidamos com crianças, que temos filhos, que cuidamos como igreja, pessoas ligadas ao ministério infantil, professores de escola dominical, professores e ministradores de ministração sobre crianças em célula, através de cultos infantis. Ou seja, nós temos inúmeras situações em que nós estamos diretamente ligados com as crianças e nós precisamos muito falar a respeito disso, por mais que seja um tema extremamente indigesto, um tema difícil de tratar, um tema duro de ouvir, mais duro ainda de falar, mas ele é extremamente importante e nós queremos trazer algumas informações relevantes em relação a isso. Talvez você pense, por que o dia 18 de maio? Pois bem, esse é um dia emblemático na história dessa nação.
E isso aconteceu por causa de um caso grave, um caso terrível, um caso de um abuso sobre uma menina de 8 anos de idade. Isso aconteceu em 1973. Ou seja, nós estamos aí completando 47 anos desse evento. E até hoje, os responsáveis, os abusadores não foram devidamente punidos. Você consegue imaginar isso? Que o Brasil passou batido por essa trágica experiência. Essa é uma dentre tantas, mas esse caso foi emblemático porque essa criança, ela foi morta, ela foi assassinada e depois de vários dias, 6 dias após, foi encontrado o seu corpo com as marcas desse crime violento, bárbaro, que foi cometido contra essa criança de 8 anos de idade, chamada Araceli, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Então esse caso se transformou num caso emblemático, histórico e vergonhoso para a nossa nação. E quase como que um marco, uma bandeira a ser levantada, justamente em função da data da morte da Araceli, é que foi colocado esse dia, 18 de maio, como um dia de conscientização do quão duro, quão trágico é a realidade do abuso infantil, do abuso sexual contra crianças e adolescentes no nosso Brasil, nessa nossa nação tão amada. Alguns dados são alarmantes e alguns dados eu quero trazer para que você possa ter um pouco da ideia do que de fato acontece no nosso Brasil. Normalmente as crianças são abusadas, a grande maioria delas acontece abusos entre 1 e 5 anos de idade. A faixa que é chamada de primeira infância. E o abuso entre os adolescentes é justamente na faixa inicial da adolescência. Entre 10 e 14 anos de idade é justamente a fase e a faixa onde tem onde aumenta grandemente o número de abuso. De acordo com o Ministério da Saúde, entre o ano 2011 e o ano 2017, 37% das crianças que sofreram algum tipo de abuso foram abusadas por alguém que tem um vínculo familiar com essa criança. Ou seja, a vítima e o agressor, o abusado e o abusador tinham um vínculo não apenas afetivo, de carinho, de amor envolvido, mas tinha um vínculo consanguíneo. Foi feito por algum parente, seja pelo pai, seja por um tio, seja por um avô, seja por um primo. Essa é a dura realidade, uma marca terrível a respeito do abuso sexual. Alguns dados em relação ao abuso no Brasil e também nas nações que vale a pena ser mencionado para que a gente possa compreender. A ONU, a organização que trata a respeito desse tema, a ONU, como as Nações Unidas, que tem várias ramificações, tratando a respeito de vários temas da sociedade. A ONU ela fez um levantamento em 2005 e ela disse que 20% das meninas do mundo, presta atenção nessa informação, 20% das meninas de todo o mundo já sofreram abuso sexual. E, obviamente, essa informação ela é subnotificada, ou seja, nós estamos diante de uma subnotificação. O número é com certeza muito maior, porque a própria ONU, diante de vários estudos ao longo dos anos, comprova que apenas 7% dos casos envolve uma denúncia. Ou seja, de 100, apenas 7 casos, de fato, são denunciados e podem, a partir disso, serem averiguados, podem ser, de algum modo, julgados e punidos. Então, dentre todo esse percentual conhecido, presta atenção nessa informação, dentre todo esse percentual conhecido de casos denunciados, apenas, pasmem, essa informação é terrível, apenas 6% desses abusos são punidos no mundo. Isso é trágico, isso é alarmante, é gritante. Uma informação triste: 80% dos casos de abuso contra uma criança e contra uma adolescente acontecem no local. E o local onde mais acontece o abuso se chama casa. A casa da criança. A casa onde ela vive, onde ela mora. Isso é trágico. Os molestadores, os abusadores, eles não estão longe. A gente tem uma ideia de proteção, e ela é importante com certeza, de proteger as nossas crianças, nossos filhos e as crianças que de algum modo estão debaixo da nossa responsabilidade, daquelas pessoas que chegam e nossa ideia é de alguém que vai arrombar a porta e vai estuprar, vai violentar e vai fazer isso de uma maneira agressiva, e comprovadamente o abuso, na grande maioria esmagadora das vezes, não acontece assim, mas ele acontece não de um modo agressivo,
agressivo, mas ele acontece de uma maneira sutil, de uma maneira que vai crescendo, e a base do abuso se chama a confiança que o abusado tem no abusador. Isso é alarmante. Uma informação trágica: 1 em cada 3 meninas, segundo constatações, segundo estudos, será vítima de abuso e de exploração sexual até completar os seus 18 anos de idade. 1 em cada 3 mulheres, segundo estudos, já foi ou, tragicamente, infelizmente, será abusada ao longo da sua trajetória de infância e adolescência. Entre os meninos, esse dado ele é menor. 1 entre cada 6 a 10, varia de lugares, mas essa é a realidade. 1 entre 6 a 10 meninos vão sofrer ao longo da sua caminhada, da sua vivência de infância e adolescência, serão abusados e molestados e explorados de algum modo sexualmente. Isso nos mostra que nós precisamos ser a voz para aqueles que não conseguem usar a voz para poder pedir ajuda. Nós precisamos, de algum modo, através dessas informações, perceber o quão sério, o quão grave, as marcas tristes, lamentáveis que se deixa por meio do abuso de uma criança ou de um adolescente. Esse é um tema muito importante, mas, infelizmente, a maioria das pessoas não gosta de falar sobre isso. Até porque muitas delas vivenciaram dores a respeito desse assunto. E quando nós falamos a respeito de abuso sexual, quando nós falamos a respeito de exploração sexual, nós estamos falando a respeito da decadência do ser humano. Isso é trágico, não é esperançoso falar a respeito disso. Nós gostaríamos de falar a respeito de tantos outros temas que nos parecem mais esperançosos, mais legais, mais alegres, mais felizes de falar. Mas a trágica realidade no Brasil e nas nações é de que esse é um tema permanente que se arrasta ao longo da história e que, apesar de estarmos no ano 2020, no século 21, ainda é uma dura e triste realidade em que as crianças e adolescentes, por serem vulneráveis, por estarem numa condição de vulnerabilidade, acabam sofrendo esse duro golpe que mancha, que estraga, que macula a formação, a identidade, a sexualidade, a vida psicológica, física e como um todo, e social dessa pessoa, desse indivíduo, por causa de um acontecimento que às vezes acontece ocasionalmente e na maioria esmagadora das vezes acontece semanalmente e numa maior parte ainda acontece, pasmem, diariamente. Diariamente. É evidente que isso dói no nosso coração e com certeza dói ainda mais no coração do nosso Deus. Nosso Deus é uma das facetas do nosso Deus, que Ele é Pai, e Ele é um Pai de amor. Então, evidentemente, isso agride o coração do nosso Deus. O nosso Deus que não é apenas um criador, mas é um Deus que quer se demonstrar como um Pai. Um Deus que quer, através de Jesus, nos tornar seus filhos. Um Deus que nos vê antecipadamente na condição de seus filhos. E um Deus que chora, que se dói por causa dessa realidade. Então, nós precisamos, de fato, falar mais a respeito dessa dura realidade. Porque muitas vezes, essas crianças e esses adolescentes serão molestados e serão abusados por um caminho que, como eu disse, não será por meio de uma violência, não será no primeiro momento por meio de força física e de força maior, mas será por meio de convencimento. Então, muitas crianças até mesmo não entendem que um determinado carinho é inapropriado e às vezes até para de algum modo fazer algo para o adulto que parece que ela está ali para poder fazer e para poder de algum modo ajudá-lo e para poder de algum modo fazer com que o dia dele, o ânimo dele mude, o humor dele mude, ela acaba se sujeitando muitas vezes a entrar nesse processo de abuso e nesse processo de exploração. Isso mostra com certeza que a coisa ela é muito séria e entre os aspectos que não são somente sociais,
mas eles também, obviamente, eles vão além. Nós sabemos que esse assunto, ele não toca apenas a esfera social, jurídica, a penal, mas também existem realidades que envolvem a alma e o espírito. Nós estamos falando de realidades espirituais também envolvidas, e nós estamos falando a respeito de realidades emocionais também envolvidas. Estudos sérios comprovam que pelo menos metade dos abusados são potenciais abusadores. Isso é alarmante, isso é trágico. Isso mostra que, como um efeito de reprodução, a metade, segundo estudos, segundo pesquisas, de que os abusadores, em sua essência, foram abusados. E não todos os abusados se tornam abusadores, mas a maioria esmagadora dos abusadores foram abusados no primeiro momento. E como uma punição, muitas vezes até fruto de uma doença que se instalou e de um pecado que criou raiz e que se fortaleceu dentro dessa pessoa, essa pessoa acaba vivendo essa experiência agora não na condição de alguém que foi molestado, mas quase como uma punição para a sociedade que deveria protegê-lo, às vezes para os pais que deveriam protegê-lo, para a família que deveria protegê-lo, para o Estado que deveria protegê-lo. Esse abusado, infelizmente, acaba se transformando em um abusador. Isso é lamentável, isso é algo que precisa de fato ser olhado com muita atenção, porque isso mostra para nossa vergonha um dado terrível, A infância de muitas crianças tem sido brutalmente, barbaramente atacada no nosso Brasil. No Brasil, há um estudo que diz que apenas 10% dos casos no Brasil são de fato denunciados. Nós estamos um pouco acima dos índices mundiais. Isso se dá por algumas iniciativas e algumas políticas que visam facilitar a denúncia e que provam de algum modo e tentam deixar claro para a sociedade que a denúncia ela é o primeiro passo para que essa violência ela não se mantenha, que ela não seja mais silenciada, mas que ela possa ser ouvida, que ela não seja mais tolerada, mas que ela possa ser, de fato, punida. Então, o primeiro passo, com certeza, é a denúncia. Mas os dados são terríveis. Só para você ter uma noção dessa marca, são 2.761.366 atendimentos que foram feitos em 2019 com esse tema de abuso sexual. Isso dados da nossa nação. Isso mostra a capacidade que se tem de fazer o mal e de quantas pessoas, nesse exato momento, estão recebendo esse duro golpe de serem abusadas. No ano de 2018 para o ano de 2019, esse número ainda ele teve um acréscimo, aumentou em 13,9% de denúncias. Em 69% dos casos, grava essa informação, no nosso Brasil, 69% dos casos no Brasil, se sabe que o abuso acontece diariamente. 69%, quase 70% dos casos, o abuso ele é frequente. No Brasil, 55% das vítimas são meninas. A maioria delas na infância, na primeira infância. Isso é triste o que eu vou falar agora, demasiadamente triste. Mas dentre as crianças que são abusadas, a maioria delas tem algum nível de deficiência. Seja auditiva, visual, motora, intelectual. Mas deficiência mental, pasmem, 63% dos abusados têm deficiência mental. E isso acontece por uma razão. O explorador, o abusador, ele sabe que essas crianças terão dificuldade de comunicar, terão dificuldade de denunciar e de explicar o que aconteceu. Pasmem, os índices são mais baixos, até porque, infelizmente, se demora a saber e se descobrir, mas existem muitos casos de abuso de nenês, bebês, no nosso Brasil. Isso é uma tragédia. Desses abusadores, 21% são padrastos. Desses abusadores, 19% são pais. Então, você já consegue perceber
que somando esses percentuais, nós já temos uma grande fatia da figura do homem molestador como alguém que estava na posição de proteger, que estava na posição de algum modo, guardar essa vida. Eu estou falando a respeito disso, talvez você fique pensando, puxa, mas o Tadel é para falar de Bíblia, é para falar a respeito da palavra de Deus. Eu quero trazer para você então a palavra de Deus, até para que você não fique preocupado achando que a gente está falando a respeito de qualquer outro tema e esqueceu de falar de palavra de Deus. Então, eu quero trazer para você uma palavra e como ela é longa, nós não vamos ler, mas eu quero muito que você possa ver mais atentamente a respeito dessa história. E essa história ela é narrada em 2 Samuel capítulo 13 e fala a respeito de um abuso e de um incesto que aconteceu entre filhos do rei Davi. O abuso que aconteceu de Amnon contra a sua meia-irmã Tamar. Tamar era uma linda garota. Não temos uma clareza bíblica da idade dessa menina, mas com certeza ela era uma adolescente, ela era virgem, ela era completamente inocente em relação a tudo o que aconteceu. E a beleza dela era estonteante, ela era uma menina extremamente bela. E ela, em algum momento, passou a receber sobre ela, então, a investida do seu meio-irmão. Falo meio-irmão porque eles tinham o pai em comum, mas as mães eram outras mães. Dentro de um contexto poligâmico em que Davi viveu, em que uma boa parte do Antigo Testamento de fato aconteceu. E Tamar, ela foi violentada por Amnon. E a Bíblia vai mencionar a respeito disso e vai deixar claro que isso aconteceu com conivência. Isso aconteceu com a conivência de um parente. Porque quem preparou a cena, deu a ideia de como que isso aconteceria, infelizmente foi um tio dessa história, foi Jonadab. Ele foi quem trouxe a estratégia de como que Amnon faria para poder dormir, deitar e violentar a sua irmã. Está na Bíblia isso, pastor? Sim, está na Bíblia isso, querido. A Bíblia não é um livro de esconder realidades, é um livro de trazer à luz e traz à luz a respeito de como o ser humano lida e também como trata esses temas. E infelizmente essa história é uma história lamentável, é uma história que mostra pra gente como uma referência de muitas realidades que acontecem, se não em todas, mas numa grande maioria de famílias do Brasil, infelizmente, que é o acobertamento, o silêncio, que é o abusado ter que lidar com a vergonha, com o medo de abrir, de falar, de se expor, de algum modo denunciar, porque não vê na sua família, não vê naqueles que deveriam proteger, esperança de poder tratar o assunto como deveria ser tratado. E essa história nos fala a respeito então de Jonadab conversando com Amnon, preparando uma estratégia, e a estratégia era fazer com que Amnon parecesse estar doente e receber então os cuidados da sua meia-irmã. E essa meia-irmã ia preparar comida para ele, ia preparar, de algum modo, coisas para poder trazer até o seu quarto. Em um determinado momento, então, ele deveria, sabendo que não tinha ninguém em casa, sabendo que estava num momento em que ela estava vulnerável, ele iria atacá-la. E foi justamente isso que aconteceu. E agora a Tamar é violentada e ela está ali completamente desolada, marcada, física, emocional e espiritualmente. E ela sai correndo daquela casa. Mas não apenas correndo por si só, porque na verdade a Bíblia declara que depois de fazer isso, Amnon teve um sentimento de asco por ela. Olha que coisa absurda. O abusador, no primeiro momento, estava apaixonado, enamorado da sua meia-irmã, e passado o ato, tratando como que um objeto sexual, ele a despreza, ele a humilha, e ele, ao invés de algum modo manter a afeição por ela, aquilo é trocado instantaneamente no seu coração, e agora ele passa a repudiá-la, e ele a joga para fora de casa. E ela sai agora desesperada, porque ela agora não tem mais proteção, não tem mais abrigo, até que ele encontra então o seu irmão Absalão. E ela fala para Absalão, ela abre o seu coração para Absalão. E Absalão então
faz com que aquilo seja conhecido, e aquilo vai chegar aos ouvidos do rei Davi. E aqui é importante ser dito algo, queridos, que talvez você não saiba, mas Davi foi um grande homem de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós temos falado a respeito disso, inclusive tem um Tadel, que nós falamos justamente sobre esse tema. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas tem um dado trágico, triste, alarmante, preocupante na vida de Davi. Porque Davi ele foi uma bênção para o lado de fora, mas ele foi uma tragédia para o lado de dentro. Davi foi uma bênção para a sociedade daquela época. Ele foi uma bênção como ministro de Deus. Ele foi uma bênção como rei para a nação de Israel. Mas ele foi uma tragédia como pai. Ele foi uma tragédia como marido. Ele foi uma tragédia na realidade do seu lar. E isso começa já desde o momento em que ele, Davi, o rei Davi, adultera. Quando ele manda trazer Batseba, dorme com ela, e depois, fruto dessa paixão e desse sexo que ele pratica ali com ela, e diante das consequências daquilo que aconteceu, daquele relacionamento, que é uma criança, ele percebendo a gravidade disso, manda chamar o seu marido do campo de batalha, coloca ele na frente do campo de batalha para morrer. Isso tudo em função de pecados ligados à área sexual. Perceba a relação das coisas não tratadas na vida de um homem. E ele demora então para cair em si, até que Natã, o profeta de Deus, vai lá e confronta Davi, e ele então se arrepende, mas Natã não deixa de dar para ele clareza daquilo que seria o juízo de Deus sobre ele, o julgamento de Deus sobre ele. E Natã fala que a espada não mais se apartaria da sua casa. É um dos fatos. Natã fala também que aquele filho da desobediência, aquele bebê gerado em meio àquele adultério, infelizmente ele iria morrer. E também fala que, além da questão da violência que se estabeleceria naquela casa, dentro do contexto da vida de Davi, na família de Davi, também ele seria envergonhado publicamente, porque um dos seus filhos dormiria com as suas concubinas, dormiria com as suas mulheres. E isso tudo aconteceu. E aconteceu por meio de quem? Por meio de Absalão. Perceba que quando um pecado tão grave como abuso sexual não é tratado, isso tem consequências trágicas e desencadeia um processo de morte e destruição que precisa ser tratado urgentemente. Precisamos de um milagre de restauração. Absalão, ele fica olhando para a reação do seu pai Davi, quando Davi fica sabendo que Tamar, a sua filha, foi molestada, abusada sexualmente, estuprada pelo seu outro filho, Amnon. E o que a Bíblia diz que ele faz? Ele fica irado. E somente isso. Davi fica irado. Ele não repreende, ele não aconselha, ele não trata, ele não educa, ele não pune, ele não faz absolutamente nada. A Bíblia diz que ele fica extremamente irado. E a Bíblia diz que Absalão passa agora a viver um processo de luto interno. Não porque a irmã morreu, mas por aquilo que aconteceu. E ele agora fica introspectivo, se cala e começa a projetar o que faria para vingar a honra da irmã. Até que 2 anos depois ele prepara uma festa. E nessa festa ele arma uma cena com seus servos para que o irmão, uma vez na mesa, embriagado, pudesse ser morto. E ele mata o irmão. Isso desencadeia uma série de acontecimentos que nós com certeza não temos aqui tempo para poder falar a respeito disso. Mas tudo ligado a temas da área da sexualidade e temas ligados ao abuso que aconteceu. Perceba, a Bíblia não poupa essas informações. Queridos, isso é sério, isso é forte. E é por isso que nós estamos aqui ministrando a respeito desse tema. Porque é importante que seja dito que ao longo da história, as crianças, elas, ao longo de muito tempo, elas nunca foram vistas com tanto valor. Nas sociedades passadas, as crianças só passavam a ser vistas como alguma coisa valiosa, como alguém valioso, na medida que, de fato, ela servia como força de trabalho. Perceba? Mas enquanto isso não acontecia, ela não era, de fato, não tinha alguma relevância e importância. Aí vem Jesus. E Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 14, ele fala: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Perceba que Jesus coloca as crianças numa condição de lugar de honra, e deixa claro que ninguém deveria impedi-las de ter acesso a ele.
E deixa claro que a partir daquele momento, ele marcaria uma nova realidade na sociedade. E que se estabelece e que de algum modo traz boas consequências até os nossos dias. E que começa a formular a partir dessa fala, a partir dessa expressão de amor, de afeto, de cuidado, de carinho, de Jesus para com os pequeninos, de Jesus para com as crianças, começam a se formular ideias de como cuidar desses que são preferidos, desses que são amados de modo especial pelo nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso mostra a faceta e a cara do próprio Deus, que é Pai. Agora pense, esse pai que tem um filho, libera esse filho para vir ao mundo, que é Jesus. E esse agora, Jesus, ele precisa vir na forma humana, ele precisa viver essa experiência como homem. E antes dessa experiência de fato ela se concretizar, o que ele faz? Ele vai conversar com um homem. Quem é esse homem? Aquele que receberia a responsabilidade de cuidar desse filho. Eu fico imaginando essa conversa. Que conversa poderosa, não? É como se Deus chegasse agora para José e conversasse assim: vamos falar sobre o nosso filho. Por quê? É nosso filho? Sim, porque era o filho de Deus, o Pai. Mas agora ele estava concedendo a responsabilidade do cuidado, da proteção, do direcionamento, os limites, de ser uma expressão do próprio Pai, Deus o Pai, na terra para José fazer isso. E José fez isso muito bem. Nós não temos tantas informações bíblicas a respeito de José, mas nós temos a clareza que não teve nenhum fato extraordinário e ruim o suficiente para que pudesse comprometer e manchar a história de José. Muito pelo contrário, ele entendeu, recebeu essa revelação, e mesmo que aquele ente sendo gerado na sua noiva, na sua prometida, o que poderia trazer grandes complicações e grandes constrangimentos e grandes problemas para ele acobertou, ele cobriu, ele cuidou, zelou tanto dela, da sua amada noiva Maria, quanto daquele ente que estava sendo gestado por ela. E ele o acolheu como verdadeiro pai. De modo que a Bíblia vai apresentar Jesus como sendo filho de José, como sendo alguém que foi cuidado de fato por José. E por que isso é importante? Porque, diante de uma perspectiva bíblica, meus amados irmãos, assim como Jesus foi entregue para José, mas foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, que é Pai, assim também eu, você e todo ser humano, de um certo modo também, temos uma realidade semelhante a essa. Porque fomos criados sim pelo mesmo Deus, Criador do Senhor, Criador no sentido físico, que elaborou a estrutura física a fim de manifestar o Senhor aqui na terra. E esse Deus que nos formou, que nos criou, que nos gerou, nos fez vir à vida. E Deus deu aos nossos pais biológicos, em alguns casos, para algumas pessoas que nos ouvem, para pais que não são biológicos, mas são pais amorosos, que são pais de coração, que são pais adotivos, que adotaram isso, deu a eles todos a possibilidade de cuidar de algo e de alguém que ele fez. Então, nessa perspectiva, todos os filhos em qualquer lugar, e todos são filhos, obviamente, são adotados no coração por esses homens e mulheres que são seus pais, sejam eles biológicos ou sejam eles não biológicos. Perceba a realidade do que eu estou querendo dizer. O Eliel, meu filho, Jessé, meu filho natural, obviamente, eles, antes de serem meus filhos, eles foram criados pelo Senhor, a serem manifestados nessa geração, para cumprir os propósitos de Deus nessa geração. E Deus me responsabilizou de zelar e cuidar deles, para que eles possam viver tudo isso. Agora pense se isso não acontecer. E no lugar do zelo, do cuidado, da proteção, do carinho, do direcionamento, isso fosse alterado por abuso, exploração, imoralidade, se fosse alterado por carícias não amorosas, mas molestadoras, por toques que não são expressão de carinho, mas que são, na verdade, toques de molestar, de abusar. Tenta imaginar o dano terrível que isso acometeria. Pois bem, é importante nós
trazermos um pouco à luz esse tema e até mesmo explicar um pouco o que é esse tal abuso infantil. Porque muitas pessoas, quando se fala em abuso infantil, limitam ao tema uma realidade meramente física, quando na verdade, comprovadamente, o abuso ele é algo mais amplo. E eu quero, na verdade, não apenas falar do abuso, porque ele é uma das facetas daquilo que nós podemos chamar de violência sexual. A violência sexual, ela se desdobra numa realidade chamada abuso sexual. O abuso sexual, ele pode ser com contato físico, ou ele pode ser sem contato físico. E uma outra realidade daquilo que é chamado de violência sexual, uma outra faceta, é aquilo que é chamado de exploração sexual. Então nós temos o abuso sexual e nós temos a exploração sexual. Então, a violência contra uma criança ou contra uma adolescente, você percebe então que ela é algo mais abrangente do que unicamente uma realidade física. Ela é muito mais abrangente. E por que ela é abrangente? Porque o dano é tão severo quanto qualquer uma dessas realidades. Tudo que entrar nesse espectro, nessa realidade de violência sexual, causa danos terríveis e, em muitos casos, irreversíveis na vida do indivíduo. A exploração sexual, ela envolve uma troca financeira, na maioria das vezes. É algo que pode ser, de algum modo, mercantilizado. E talvez você pense, tá falando a respeito de fazer sexo por dinheiro. Não necessariamente, talvez não envolva algo como dinheiro, mas pode envolver uma aproximação que é feita com a criança a fim de convencê-la a fazer alguma coisa que ela não pode fazer, não deve fazer, mas ela é convidada, ela é, na verdade, conduzida, ela é de forma maldosa levada a fazer realidades que envolvem a área sexual, seja física ou não, por uma troca que envolve brinquedos, que pode envolver produtos de maneira geral, qualquer que seja, que de algum modo atraia a criança. Em alguns casos, no nosso Brasil, infelizmente, muitas crianças iniciam a vida de envolvimento com as drogas em estágio muito, muito cedo. Talvez você ouça a informação e fique imaginando que os dependentes químicos, toda a questão de drogadição no Brasil envolve adultos. Não. Muitas crianças são iniciadas nessa realidade trágica da dependência química quando são crianças, literalmente, ou quando são adolescentes. E muitas delas trocam favores sexuais pelo uso da droga em si. Então, o abuso não é só um contato físico. Por exemplo, o que seria um abuso que não envolva contato físico? Assédio, chantagem, ameaça, conversa com conteúdo sexual, exibicionismo, também chamado de voyeurismo, de algum modo forçar a criança ou adolescente a ver pornografia, já é um abuso. Isso já é abuso, envolve a possibilidade de ser punido, é crime. Isso entra no aspecto de violência sexual. Conversar com a criança ou um adolescente com conotação e com cunho sexual está dentro do contexto de um abuso sexual que não necessariamente envolve algo físico. Estou explicando para você poder entender as dimensões daquilo que é crime. Ok? É crime, é violência sexual, passível de pena. Passível de pena. Não pena no sentido de ter misericórdia, mas pena no sentido de ser punido. Ok? O que é um abuso sexual que envolve contato físico? Cada vez que uma criança ou um adolescente é forçado a algo com o seu corpo que ela não deveria estar fazendo. Porque ela não tem idade mental, estrutura psíquica para poder corresponder àquilo. Isso não sou eu quem falo. Isso são as ciências que compreendem a mente e a anatomia humana, que dizem claramente que uma criança e um adolescente não pode, em hipótese alguma, ser
sujeitada a essa realidade de contato sexual. Então, todo tipo de contato com o corpo de uma criança, seja carícias, beijos, toques, ou até mesmo penetração sexo oral, sexo anal, qualquer realidade de um coito, de uma atividade sexual com essa criança, isso é abuso. E abuso não é brincadeira. Abuso não é brincadeira. Muitas vezes esse abuso, ele acontece porque ele vem disfarçado de afeto. E se nós não aprendermos a lidar com isso, muitas nossas crianças, se não os nossos filhos, poderão ser abusados, porque esse abuso vem disfarçado num envelope, num invólucro, que se chama afeto. E a criança, então, não consegue interpretar aquilo como abuso, e por isso é abusada. Só vai perceber, de fato, tardiamente, o que de fato aconteceu. E muitas dessas realidades não são feitas de maneira agressiva. Muitos desses abusos não são feitos de maneira agressiva. Na maioria das vezes, o abusador ele traz um convencimento para a criança. Ele seduz a criança por meio de trocas, por meio de favores, disfarçados de carinho, disfarçados de afeto. E a criança, por confiar naquela pessoa, que na maioria esmagadora das vezes é uma pessoa próxima, que tem acesso dentro de casa, que pode até mesmo ficar sozinha com a criança, com a liberação dos pais ou daqueles que estavam ali para proteger, quando não, infelizmente, são os próprios pais que estavam ali para proteger, elas acabam permitindo aquilo, porque entendem erradamente que aquilo, na verdade, por causa da sutileza daquilo, da abordagem sutil, acabam achando que aquilo é uma realidade de afeto. Qual que é a estratégia de um abusador? Qual que é a estratégia de alguém que tem esse perfil de abusador? Eu acredito que isso é importante nós falarmos e entendermos para que talvez a gente possa ajudar pessoas próximas a nós ou crianças de modo geral. E é importante ser dito que isso está na lei, ok? A Constituição do nosso Brasil está lá, tem um artigo claro dizendo que cabe à família, à sociedade e ao Estado proteger a criança. Ok? Isso é constitucional. Isso é dever de todo cidadão, proteger as crianças. Ok? Isso está celebrado em nossa Constituição. Quando nós não fazemos isso, nós estamos diante de um crime de conivência. Então nós precisamos entender essa realidade. E o abusador, ele normalmente, ele ataca essas crianças por uma realidade que se chama de vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável uma criança for, mais fácil será para o abusador praticar esse abuso. Então, quando o abuso é praticado, normalmente na primeira infância, como falei, ou quando o adolescente ele ainda não tem condições de algum modo, por alguma realidade, de se defender ou de denunciar, ele está numa condição de vulnerabilidade. Isso é triste, é alarmante. É altíssimo o número de abuso entre adolescentes que têm deficiência mental. E é justamente porque eles não conseguem explicar aquilo que aconteceu. São dados trágicos, alarmantes. Outra informação importante é que esse abuso, ele normalmente acontece entre conhecidos, parentes, e se tarda a achar e entender o que está acontecendo, ou até mesmo aceitar e de algum modo tentar de algum modo solucionar essa questão, porque envolve um nível de confiança por uma pessoa que tem facilidade de estar naquele ambiente. O abuso, na maioria das vezes, não acontece na rua, mas ele acontece na maioria esmagadora das vezes dentro do contexto de casa. 54% dos abusos é praticado por pessoas que têm acesso dentro da casa facilmente. E o abusador ele vai se utilizar justamente desse tema chamado confiança para poder praticar esse abuso. Na maioria das vezes, o abusador então ele está próximo. Isso é importante ser dito.
Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que imaginam que os abusadores normalmente estão longe e se trata com os filhos, conversa com os filhos para não aceitarem nada e não conversar com pessoas estranhas, quando na verdade muitos pais até mesmo forçam algumas situações para pessoas próximas e não entendem os sinais. Eu quero falar a respeito disso para nós finalizarmos esse papo. E não entendem os sinais que são dados a respeito desse tempo pela criança. Muitos pais falam assim: vai lá, abraça o vovô. Vai lá, dá um beijo no seu tio. Vai, fala lá, dá um beijo, abraça ele. A criança está reagindo, sinalizando de algum modo que não quer aquilo e ela é forçada. E esse forçar sinaliza para a criança o seguinte: ela está recebendo essa informação de que se um adulto está dizendo para fazer, tem que fazer. Então quais são os sinais, de algum modo, que a gente pode perceber que uma criança está numa condição de abuso? Um dos principais é mudança de comportamento. A criança muda o comportamento. A característica mais natural é uma mudança brusca de comportamento. Tudo que eu vou falar agora não significa, se acontecer de algum modo, em algum momento, ocasionalmente, seja de fato uma constatação de que essa criança está sendo abusada. Claro que não. É uma somatória de casos, de situações que levam a suspeita a respeito desse tema. Mudança de comportamento, isso é fundamental. Então, por exemplo, a criança ela era extravagantemente feliz. Ela era uma criança extrovertida. Era uma criança de fácil comunicação. E algo está acontecendo e torna ela agora uma criança introvertida, cabisbaixa, triste, uma maneira calada de viver, talvez mais chorosa, mais chorona. Principalmente com crianças pequenas, começam a ficar muito... choram muito, crianças se tornam às vezes mais agressivas. Não eram agressivas, agora passam a ser agressivas. Elas começam, muitas delas, a ter variação em relação ao sono, dormem muito mais. Às vezes até tinham alguma dificuldade para dormir, mas diante do que está acontecendo, elas se entregam ao sono. Muitas delas não conseguem dormir, às vezes acontece o processo inverso, porque tem pesadelos terríveis. Não significa que toda criança que tem um pesadelo esteja sendo abusada, mas essas crianças têm uma probabilidade grande de ter agora um sono perturbador, um sono perturbado, pesadelos constantes, choram na calada da noite, soluçam na calada da noite muitas vezes. E isso de algum modo mostra essa realidade do que acontece dentro de muitas casas. E quando uma pessoa que costuma frequentar aquela casa e a criança começa de algum modo a reagir estranhamente com aquela pessoa, isso é um sinal, não significa que seja, mas é um sinal que precisa ser analisado. Como, por exemplo, uma determinada pessoa que costuma vir na casa, vem e a criança começa a se esconder, ela começa a tremer, ela começa a não querer mais estar perto, ela começa a chorar, ela começa de algum modo a ter um comportamento estranho para com aquela pessoa. Às vezes acontece o oposto, ela começa a ter um comportamento excessivamente liberal com aquela pessoa. Precisa ser olhado com muita atenção. Em alguns casos, algumas crianças, e eu falo isso de crianças menores porque, infelizmente, comprovadamente, existem muitos casos desse abuso entre as crianças pequenas, crianças menores de 0 a 7 anos de idade. Algumas delas voltam a praticar coisas que já não faziam mais, como, por exemplo, fazer xixi novamente. Eles agora começam a fazer xixi na cama. Alguns começam a defecar na cama. E por que acontece isso? Porque em alguns casos, o abuso, ele provocou deformidades genitais, deformidades até mesmo na anatomia da criança, até mesmo na questão física da criança. Crianças com marcas, com sinais, crianças com hematomas, crianças que agora começam a ter demonstrações fora do seu tempo, estranhamente, como do nada uma criança. Imagina uma criança que talvez nunca chupou uma chupeta, mas agora começa a chupar o dedo, começa a querer uma chupeta, ou chupou por muito tempo, vê lá, tinha a prática de usar uma chupeta, agora estranhamente começa a fazer isso. São sinais. Isso, claro, é claro de abuso? Não. Mas são sinais que de algum modo
mostram essas realidades. Crianças que começam agora, isso é uma mudança de comportamento que precisa ser analisada, começam a trazer para casa coisas estranhas. Começam a chegar com brinquedos, com roupa, com jogos, com coisas que não são delas, e cada vez que são questionadas e perguntam, tem segredos envolvidos. Isso é algo muito importante. Cuidado com todos os segredos que existem para com esses filhos. São indícios. Já falei a respeito de indícios físicos, como lesões e marcas. Mas isso é importante ser dito. Em alguns casos, queridos, isso envolve a negligência de um pai. E esse é um dos temas mais alarmantes em relação ao abuso, é que normalmente ele é mantido na prática diária ou semanal por causa da negligência de alguém. De modo que, diante da lei, muitos casos de abuso, está lá, abuso, percentual, mulheres, muito mais. E não necessariamente é pelo fato de que as mulheres são mais abusadoras que os homens, porque se sabe que, infelizmente, há uma maioria dentre os abusadores que são homens e não mulheres, mas são colocadas as mulheres lá por causa da sua omissão e da sua negligência, até porque, infelizmente, muitas delas estão também debaixo de um contexto de opressão e de violência na própria casa. Agora, um tema muito preocupante e eu quero falar para o seu coração, muito, muito importante isso, você como pai, ou você como um tio, como um avô, alguém que cuida de uma criança, cuide com quem a sua criança se relaciona, com quem ela convive, com quem ela conversa, com quem de algum modo se aproxima dela. Filhos que não têm esse contato próximo com os pais, eles têm maior probabilidade de serem atacados e não se sentirem à vontade de poder falar, porque não tem um elo afetivo tão forte com um pai ou com uma mãe, para que possa de algum modo abrir o seu coração e falar a respeito desse tema. Isso é trágico. Então, na sua casa, não se pode ter vergonha de falar sobre isso. Não se pode evitar esse papo, esse assunto. Filhos que têm algum comportamento com o pai que mostra de algum modo que esse filho está distante, está longe, precisam rapidamente serem trazidos para perto do coração desse pai. Justamente porque esse caminho de distanciamento entre pais e filhos é justamente uma estratégia do mal para que esses filhos possam estar debaixo de abuso. Muitos casos, e são sinais disso, está provado. Não significa que todos os casos envolvam violência sexual, mas muitos casos, 60% das crianças e adolescentes que foram molestados, abusados, que foram de algum modo violentados sexualmente, eles começam a ter comportamento suicida. E muitos deles começam com automutilação. Isso que parece apenas uma deformidade psicológica da nossa geração, esconde por trás muitos casos de abuso sexual. Todos eles são? Não. Mas uma grande parte deles sim. Por quê? Porque é um modo da criança punir a si mesma. Porque, pasmem, a criança tem a tendência de achar que ela é a culpada por aquilo. Ela não consegue estruturar que ela é vítima. Isso é muito importante para você que está sendo abusado ou foi abusado entender. Alguém que é abusado nunca é culpado. Nunca é culpado. Ah, mas eu consenti. Não. Ah, mas eu autorizei. Não. Ah, mas eu levei a minha mão. Eu fiz. Eu beijei. Eu toquei. Não. Não havia estrutura para que você pudesse responder de modo hábil, de modo correto. Então isso é uma injustiça que aconteceu, uma maldade que aconteceu. Por isso, tire do seu coração todo tipo de impressão de que você é culpado, porque não é. E a automutilação, de algum modo, e até mesmo essa ideia de um condicionamento suicida, em muitos casos envolve, tragicamente, abuso. O início do suicídio, na maioria das vezes, começa com automutilação. E o abuso é um grande fator, não é o único, obviamente, mas é um grande fator de risco para automutilação e, por final, infelizmente, suicídio. Vamos a algumas dicas finais para que nós possamos terminar essa ministração. Nunca puna o seu filho por falar a verdade. Mesmo que a verdade que ele trouxe seja necessária uma correção, nunca dê a ele a conotação
ao seu filho a conotação de que você está punindo ele por ter falado a verdade. Preze pela verdade. A verdade é o que de fato importa na sua casa. Rejeite da sua casa todo tipo de segredos que possam existir. Por que eu falo isso? Porque o abuso, ele se mantém por meio de sigilo. Normalmente o abusador trata com a criança de que se ela falar, se ela abrir o bico, se ela falar alguma coisa, o pai dela vai morrer, a mãe dela vai morrer, ele vai matar, a pessoa vai matar a vítima. Então, por medo de algo mais triste e mais terrível, e por não causar uma grande confusão social, essa criança aprende a conviver com a sua dor e chorar sozinha e conviver com esse tumulto permanente por muito tempo. Então, rejeite segredos. Uma dica importante: explique para seu filho, para sua filha, sobre vida sexual, sobre sexualidade. Ah, pastor, não. Com que idade que a gente faz isso? 2 anos de idade já pode começar a fazer sobre isso. Por quê? Não faça isso, pastor, não tem estrutura para isso. Você não tem estrutura, mas o abusador vai dar outros nomes para as genitais, para poder tocar, para poder molestar, para poder praticar o que ele quer. E não vai chamar com os nomes que você conhece. Então, toda a gama de nomes que você pode explicar para o seu filho e para sua filha, para poder explicar a respeito das áreas que devem ser protegidas, porque são áreas de intimidade no corpo dele, bem como no corpo de qualquer pessoa, é extremamente importante. É extremamente importante uma criança saber as áreas que não devem ser tocadas, nem por outra pessoa, nem por ela mesma. Para que ela possa ter consciência do seu corpo, para que ela possa ter consciência dos limites que precisam ser dados. E outra coisa muito importante, não tire o direito da criança de não querer abraçar, beijar, ou de algum modo ter envolvimento físico com alguém. Uma, porque isso pode ser um sinal de que alguma coisa está errada. E outra, a criança precisa ter essa liberdade de não ser obrigada a fazer alguma coisa que ele não quer. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso dizer para meu filho, vai lá e abraça teu pai, tem que abraçar, tem que beijar? Eu posso instruí-lo a respeito da importância de ser educado. Eu posso instruí-lo a respeito da importância de beijar e de abraçar. Mas obrigá-lo de modo forçado a fazer isso, isso é um golpe terrível, porque o dia que essa criança receber essa fala de faça tal coisa com o meu corpo, ela vai entender, o meu pai, a minha mãe disse que se um adulto pedir para fazer isso, eu tenho que fazer. Meu pai disse, abraça o vovô, e às vezes o vovô é abusador. Beija o tio, e às vezes o tio é abusador. Pastor, mas então não pode ter mais acesso a tio e avô? Não falei isso, não me entenda mal. Eu estou dizendo para você mais. Eu não estou dizendo para não haver afeto, não estou dizendo para não ter contato físico, de amor verdadeiro, carinho, respeito, mas cuidado com adultos que fazem isso à força. Procure conversar, tanto com a criança ou, em alguns casos, com a pessoa, para que isso não aconteça novamente. Estou falando de casos claros, como adultos que forçam beijo, forçam o abraço, e botam no colo, e a criança quer sair, ele mantém no colo. Não faça isso. Eu vou dar uma dica também. Talvez você entenda ela como algo muito mais pessoal, mas eu acho muito importante falar sobre isso. Tem pais que, infelizmente, tardiamente saberão as consequências de um abuso, porque foram coniventes com filhos dormirem na casa dos outros, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de preocupação, ou até porque havia uma confiança estabelecida. Eu repito, a maioria esmagadora dos casos, não com estuprador, entra na casa e molesta seu filho e sua filha. Acontece com descuidos, deslizes, de falta de proteção e cuidado. Se possível, não permita que o seu filho e a sua filha durma longe de casa, fora de casa, a não ser que você tenha muita clareza da responsabilidade, do que se preza dentre aqueles que vão cuidar e vão estar ali como tutores daquela criança ou daquele adolescente. Por que falar disso? Nesses dias nós precisamos falar sobre isso, queridos. Nesses dias nós precisamos falar sobre isso. Nunca fale para os seus filhos que existem partes ruins do seu corpo. Porque se existe parte ruim do corpo, o dia que essas partes ruins foram tocadas, ele vai tirar a vontade para poder falar que foram tocadas essas partes ruins. Não existe nenhuma parte ruim do corpo, irmãos.
Isso é muito importante. Tem pais que falam, isso aí não é feio, é feio. Essa parte é feia. Não, não é feia. Foi criada por Deus para ser utilizada no momento certo. E é uma parte linda e maravilhosa dentro de uma realidade maravilhosa criada por Deus. Não foi pelo diabo, não foi por uma mente humana maldosa, foi por Deus. Mas quando pais educam de maneira errada, isso tem consequências trágicas. E deixa eu falar algo muito importante ainda também. Nunca lide e nem aceite que lide com seus filhos na base de chantagem. Como assim? Vou tentar traduzir. A ideia de que a satisfação de um adulto ou a alma de um adulto é sanada por aquilo que uma criança pode fazer. Não entendi, pastor. Como que isso acontece? Isso é sutil. É uma sutileza que acontece. Vem cá. Eu tô tão triste. Vem aqui, senta no meu colo. Faz um carinho em mim. Me beija. Me abraça. Para que eu possa me sentir melhor. Isso pode parecer tão sutil e às vezes alguns pais fazem isso. Vem cá, meu filho, me abraça. Eu tô tão mal. Eu tô tão ruim. A mãe tem um dia tão terrível. E a criança vai sendo estimulada a entender que ela é a resposta para a carência de um adulto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando a criança entende que ela é a resposta e o suprimento de uma carência de um adulto, você está preparando um abusado. Você está abrindo um caminho para que o seu filho possa ser a resposta para uma carência alheia de um abusador, que vai se utilizar dessa argumentação para poder, de modo, alcançar o que de fato quer. A criança, ela vai se sentir, de algum modo, responsabilizada por esse adulto, a fim de poder tirar a tristeza dele ou deixá-lo mais feliz. E essa é uma das principais estratégias de um abusador. O abusador, os caminhos dele não são, na maioria das vezes, cruéis, mas são para gerar felicidade. Então, não aceite isso. Não aceite que na sua casa exista espaço para frases como essa. Não conta para sua mãe isso, tá, filho? Não aceite isso. Porque na medida que você, como pai, abre espaço para o seu filho ou sua filha receber informação de que existe uma coisa que não pode ser falada para sua mamãe ou para o seu papai, você está abrindo espaço para que o seu filho tenha segredos que serão utilizados pelo abusador para mantê-lo debaixo de um cativeiro de abuso. Outra dica e última dica. Cuidado com o acesso que seus filhos fazem à internet. E quando eu falo internet, muitas vezes envolve jogos online. Por quê? Porque muitos hackers, eles roubam a senha de um acesso de um perfil qualquer, de algum aplicativo ou de algum serviço digital que essa criança usufrui. E agora ele começa a jogar e explorar sexualmente essa criança em nome desse acesso que ele roubou dela. Então agora ele começa a pedir coisas para ela. Muitas vezes fotos sensuais, que são nudes, e por aí vai. Então, perceba a gravidade desse tema. Para finalizar, alguém possa entender assim, o que não pode acontecer isso sempre com um adulto em relação à criança. Não. Existem abusos que acontecem entre um adolescente grande já com uma criança pequena. Como uma relação que existe de abuso entre um menino de 18 anos com outro menino ou alguma menina de 5 ou 4 anos. E esse é um dos abusos que muitas vezes acontece. E eu encerro essa ministração contando um pouquinho a respeito da maneira como eu fui abusado. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui abusado por um menino, um jovem que era vizinho do lado da minha casa. Por quê? Como que isso aconteceu? Porque ele teve acesso à minha casa. E brincando, e diante da distração dos meus pais, ele me convidou para ir brincar lá no fundo da casa. E lá no fundo da casa, em determinado momento, enquanto eu estava brincando no chão, ele ficou de pé, mas no canto, de modo que ele não pudesse ser visto pelos meus pais que estavam na frente. E ele então baixou a sua calça e me mostrou então as suas genitais. E aquilo foi assustador para mim, porque eu era apenas um menino de 5 anos, completamente inocente daquela realidade, de tudo o que estava acontecendo. E eu fiquei estático, absolutamente paralisado.
Ele então pediu para que eu pudesse tocar, para que eu pudesse me aproximar, e eu fiquei completamente parado. E aquela cena demorou alguns segundos, até que de repente o meu pai resolveu se aproximar daquilo lá. E percebeu que alguma coisa estava errada e expulsou aquele menino da minha casa. E sabe o que aconteceu depois? Silêncio. Ninguém mais falou sobre isso comigo. Nem meu pai, nem minha mãe. Não sei exatamente como eles lidaram. Não sei tudo o que envolveram, o que eles comentaram. Mas comigo, aquilo foi um silêncio estarrecedor. Imagino que eles não se sabiam, não se sentiam à vontade para poder falar tudo o que aconteceu de fato. Mas sabe o que aconteceria naquele momento? Por alguns bons anos, por alguns trágicos anos, eu comecei a ter perturbação noturna absurda. Eu passei a ter pesadelos de abuso e de conotação sexual, sendo ainda uma criança. Eu passei a ser despertado sexualmente em meio a esses sonos. Em alguns momentos eu acordava chorando e tentava de algum modo me silenciar para que os meus pais não percebessem. Até que por volta de uns 9 anos, algo assim, talvez alguns anos depois, um dia, dormindo próximo da minha mãe, eu não aguentei. E eu abri para ela tudo o que estava acontecendo e tudo o que eu estava sentindo. E eu falei para ela que naquele sonho, naquele pesadelo, eu ouvia vozes que diziam para mim o que eu era. E dizia que eu era um gay, que eu era um homossexual. Algumas conotações de palavras piores, como você é uma bicha, você é um viado. E aquilo me molestava, porque eu entendia que eu não era aquilo e eu não queria ser aquilo. Mas no pesadelo, no sonho, aquela marca, uma simples visão, talvez você pense, pôde marcar a minha história. E se não fosse um milagre da parte de Deus, isso me conduziria por um caminho de desvio, como identidade e também na minha sexualidade. Outros episódios de abuso por meio de me expor, pornografia, aconteceu dentro do contexto da minha própria casa. Quando não no trabalho do meu pai, junto a amigos do meu pai, conivência do meu pai. Eu fui alimentado numa exposição de sexo, de vídeos, de fotos, de imagens, no começo da internet, no começo do acesso virtual, por meio de pessoas que me eram confiáveis. E isso me transformou em escravo, muito tempo em realidades que me tumultuaram a minha vida, minha identidade e a minha sexualidade. Pela graça e pelo poder do Senhor, pela obra da cruz, pelo poder libertador de Jesus, eu pude conhecer o Senhor Jesus a tempo suficiente para que uma tragédia não se mantivesse, eu não seguisse a ruína dos meus antepassados, em termos de adultério, em termos de perversidade sexual, em termos de abuso, em termos de violência sexual. Pela graça de Deus, pelo poder transformador da cruz, do Evangelho de Jesus, eu pude encontrar no Senhor libertação. Eu encerro essa mensagem falando no seu coração nesse dia. Hoje é dia 19, dia de ontem, foi um dia que nós tivemos essa consciência a respeito do abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu sei que você que está aí me ouvindo, talvez você, ao longo dessa ministração, ficou pensativo, pesado. E talvez dentre esse número grande de pessoas que nos ouvem agora, ou que nos ouvirão depois, uma grande parte delas foram abusadas em algum momento. Eu quero orar pelo seu coração, pela sua vida. Talvez você, querido, que me ouve, não apenas foi abusado, mas se transformou num abusador também. Eu quero orar por você também. Eu quero dizer que o sangue de Jesus tem valor sobre os abusados e sobre os abusadores. O sangue de Jesus tem valor sobre aqueles que foram molestados e por aqueles que são os molestadores. O sangue de Jesus são por aqueles que foram de algum modo humilhados, envergonhados, bem como aqueles que promoveram o mal. Não há pecado que não possa ser perdoado por meio da graça do Senhor Jesus. Desde que haja arrependimento, desde que haja confissão,
E eu quero nesse exato momento, onde você estiver, orar com você, no nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada homem e mulher nesse exato momento. Talvez, Pai, abençoe a vida desses adolescentes que estão ouvindo essa mensagem, que foram atraídos por meio dessa expressão. E porque nesse exato momento sabem que carregam memórias tristes, trágicas, de eventos dos quais, infelizmente, eles participaram. Pai, no nome de Jesus, traga arrependimento aos corações, traga, Senhor, convencimento de pecado, justiça e juízo, Espírito Santo. Traga-nos verdade e nos mostra o que o Senhor Jesus fez na cruz por cada um de nós. Nos mostra o milagre da libertação que pode acontecer por meio de conhecer o teu amor, por meio de conhecer a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Nos mostra, Senhor Deus, a nossa nova identidade em Cristo. Mostra, Senhor Deus, a nossa nova realidade por meio daquilo que o Senhor fez na cruz. Ministra isso, Espírito Santo, nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com alguém. De algum modo, falou seu por meio dessas passagens bíblicas e por meio desses relatos da nossa realidade brasileira. E você gostaria de algum modo, ser uma voz para aqueles que não têm voz. Ser uma voz para aqueles que estão com a sua voz impedida de ser manifestada. Compartilhe essa mensagem. E se você quiser, como um sinal de cura e libertação, eu queria que você pudesse fazer o seu comentário no Facebook ou no YouTube a respeito daquilo que foi o milagre de Deus na sua vida área, em função de um abuso físico, de um abuso que não envolveu algo físico, mas que está dentro dessa gama de violência sexual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que seu testemunho possa ir muito longe e possa alcançar a vida de muitas pessoas que nesse momento estão sofrendo sem poder denunciar. Eu encerro dizendo que se você de algum modo sabe de algum abuso, você pode denunciar até mesmo de maneira anônima. Disque 100, número 100. É um canal que você tem até mesmo para denunciar de maneira anônima. Além disso, existe a ouvidoria do Ministério de Direitos Humanos. Você também pode fazer essa denúncia. Você pode baixar um aplicativo para não precisar expressar na sua voz. Baixar um aplicativo e de algum modo ali denunciar. Você pode, de algum modo, e colocar o lixo na frente da sua casa, se você é uma criança, um adolescente que está vivendo essa realidade, naquele exato momento, rapidamente denunciar. E permita que aqueles que estão para proteger, por meio do Estado e por meio da sociedade, possam proteger você e acabar com esse sofrimento em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Uma ótima noite para você.